Olá pessoal, tudo bem? Sou Thiago Campos, psiquiatra. Quero nesse vídeo falar acerca da internação psiquiátrica. Amigos, o que é uma internação hospitalar? A internação hospitalar acontece quando qualquer pessoa tem qualquer problema de saúde que seja grave para ela, a ponto de justificar que ela não seja tratada em casa, ou a ponto de deixar claro que é arriscado ela ficar fazendo tratamento em casa ou fora de um hospital. Por exemplo, se a pessoa tem uma pneumonia. Ora, se ela tiver uma pneumonia, mas o estado geral dela estiver relativamente bom, se os dados vitais estiverem bons, se houver sinais de que ela está respondendo bem ao remédio e que a doença está cedendo, ela pode se tratar em casa sob observação. Agora, se a pessoa tem uma pneumonia que já não melhorou com remédio, por exemplo, ou que está deixando ela com uma dificuldade de respirar muito grande, está mexendo bastante com a frequência cardíaca, com a frequência respiratória, com a pressão, com os sinais vitais, se ela pertencer a algum grupo de risco maior para evoluir desfavoravelmente a pneumonia, provavelmente o médico vai indicar que esse tratamento seja feito dentro do hospital. Que lá ela vai ter um ambiente seguro, ela vai estar sendo supervisionada diariamente, o acesso aos diversos tipos de medicação e a assistência de enfermagem e a métodos diferentes de administração da medicação, por exemplo, remédio na veia, estarão disponíveis a ela, e assim será mais adequado para que ela se trate. Então isso é uma internação hospitalar. O que é uma internação psiquiátrica? A internação psiquiátrica é um tipo de internação hospitalar com algumas peculiaridades. Uma internação psiquiátrica deve se dar quando a pessoa apresenta um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental. Sempre tem que haver um transtorno mental para que se justifique uma internação psiquiátrica, associado a situações de risco. Que situações de risco? Quando, a partir do transtorno mental, a pessoa oferece risco para si própria, risco de se agredir, risco de agredir outras pessoas, ou de trazer risco para a vida de outras pessoas, que nós chamamos de risco de heteroagressividade. Quando ela oferece um risco para a ordem pública, tá, em virtude daquele transtorno mental. Por exemplo, por conta de um transtorno psicótico, a pessoa pega uma arma e sai atirando a esmo. Isso é um risco para a ordem pública, né? Quando a pessoa oferece um risco, uma situação de autonegligência muito grande, não toma banho, não come, não se interessa pelos autocuidados de maneira adequada, a ponto disso trazer risco de várias doenças. Ou quando há um risco de exposição importante. Se em virtude de um transtorno mental, a pessoa se expuser socialmente de forma que isso possa trazer muito constrangimento para ela. Como por exemplo no episódio de euforia, de mania no transtorno bipolar, a pessoa sai nua pela rua, né? Então situações como essas são indicadores da possibilidade de uma internação psiquiátrica. Ter um transtorno mental e ter um ou mais desses riscos envolvidos em virtude desse transtorno. A internação pode ser indicada também, mesmo não havendo risco, se houver uma falha no tratamento ambulatorial, onde seja indicado, para que o tratamento seja melhor conduzido, que a pessoa esteja dentro de um hospital. Por exemplo, a necessidade de mudar medicamentos de maneira mais rápida. Por exemplo, a necessidade da pessoa estar sob vigilância porque ela apresenta muitos efeitos colaterais. É mais cômodo para a pessoa, nesses casos, mesmo não oferecendo risco, estar dentro de um ambiente hospitalar. Da mesma forma que é cômodo para uma pessoa com pneumonia, muitas vezes está sendo tratada dentro do hospital. E também pode ser indicado uma internação psiquiátrica quando a pessoa não tem uma continência social e familiar para se tratar. Por exemplo, um caso de depressão, é o transtorno mental, grave, não há nenhum daqueles riscos que eu mencionei, mas a pessoa não tem alguém que oriente ela a tomar o medicamento do jeito certo, na hora correta. Não há a presença de familiares ou amigos que possam dar suporte a ela em caso de uma emergência. Ela pode morar, por exemplo, num rincão, longe de muitas outras pessoas que possam vir a dar assistência. A pessoa não tem dinheiro
para bancar o tratamento ou para bancar uma estrutura mínima no qual o tratamento funcione. Nesses casos, mesmo não havendo aqueles riscos mencionados, pode ser indicado que a pessoa seja tratada em uma internação psiquiátrica. Tá ok? Gente, uma internação psiquiátrica não anula o tratamento fora do ambiente hospitalar psiquiátrico. Tá ok? O tratamento ambulatorial, seja ele no nível de atenção básica, em consultórios, seja ele no nível mais secundário, como por exemplo nos hospitais dias e nos CAPs, que são para casos que exigem assistência multidisciplinar, casos mais graves, uma internação psiquiátrica não anula a validade desses tratamentos. Elas se complementam. Quando há critérios de risco dentro de um transtorno mental que justifiquem internação, ela deve ser realizada, porque se o médico não fizer essa indicação, ele vai estar cometendo um erro por negligência. Se o médico indica a internação sem necessidade, ele não vai estar cumprindo os critérios necessários para internação hospitalar, e naturalmente que nenhum médico vai desejar fazer isso, nenhum psiquiatra vai desejar fazer isso. Bons médicos não farão isso. Quando o paciente é internado, em virtude desses fatores, a finalidade da internação não é substituir o tratamento que ele estaria realizando fora por essa internação. A finalidade é tirar ele da situação de risco para que justamente ele possa usufruir melhor do tratamento fora do hospital. E os psiquiatras sabem disso, as equipes de saúde mental sabem disso e colaboram com isso. São treinadas e educadas para isso. Tá ok? Então vamos encerrar esse mito de que a internação psiquiátrica exclui as pessoas da sociedade. A internação psiquiátrica ajuda a tratar situações de risco em transtornos mentais que sim, estes excluiriam a pessoa da sociedade de seus papéis, que é justamente um dos critérios de diagnóstico para que a gente dê um diagnóstico de transtorno mental, o prejuízo no funcionamento social e ocupacional. Então a internação psiquiátrica ela é aliada do paciente. Quanto tempo dura a internação psiquiátrica? A internação psiquiátrica deve durar o mínimo de tempo possível, até que o risco seja sanado e o médico julgue que o paciente pode dar continuidade ao tratamento da maneira mais cômoda possível, levando em conta os critérios que fizeram ele ser internado em ambiente hospitalar. Tá ok? Nenhum paciente pode ser internado no hospital psiquiátrico ou numa unidade psiquiátrica, que é o termo correto, sem a indicação de um médico, de preferência um médico psiquiatra. Então essa coisa de que minha mãe me internou, meu pai me internou, minha mãe ameaça me internar, está querendo internar minha tia, quem interna é o médico, não é a família. Ok? Exceto em casos de internação compulsória, que é uma indicação realizada por órgão judicial em ambientes próprios para isso. A internação, segundo a Lei 10.216, que estabelece diretrizes para assistência à saúde mental no Brasil, essa lei reconhece que a internação pode se dar de modo voluntário, com consentimento do paciente, ou involuntário, sem o consentimento do paciente. Tá ok? No caso da indicação de internação involuntária, sem o consentimento do paciente, há que haver o consentimento de um familiar, exceto se for um risco iminente de vida. Nesse caso, o médico pode internar sem o consentimento do familiar. E essa internação deve ser comunicada até 72 horas ao Ministério Público pela instituição que albergou esse paciente, para fim de se evitar abusos. Tá ok? Então existem esses três tipos de internação hospitalar previstos em lei. Uma internação psiquiátrica adequada não dura meses a anos, como ficou estigmatizada a internação, com características asilares, onde as pessoas moravam praticamente nos hospitais e eram excluídas da sociedade. Esse não é o objetivo da internação. O objetivo é justamente dar a ela condições de se reinserir. Normalmente, na prática, uma internação psiquiátrica costuma durar dias a semanas. Tá ok? Uma unidade psiquiátrica pode existir dentro de um hospital geral
ou fora de um hospital geral, também com suas peculiaridades. Tá ok? Nós não usamos mais o termo hospício, manicômio, sanatório, lar de alienados e por aí vai. São termos que atualmente não têm nenhuma base técnica. Há quem diga que numa internação psiquiátrica o paciente vai ficar internado, dopado, tomando remédio sem fazer mais nada. A própria lei e outros dispositivos legais colocam que não é assim que se deve tratar um paciente com problemas mentais em regime de internação, como não se trata em regime fora da internação. Dentro da internação, o paciente vai ter uma assistência multidisciplinar. Vai ter psicólogos, vai ter nutricionistas, vai ter médico de várias especialidades, vai ter terapeuta ocupacional, serviço social e todos os profissionais de saúde que possam estar envolvidos no seu tratamento. Sempre visando individualizar o seu tratamento, contextualizar seu tratamento e satisfazer as necessidades do paciente naquele ambiente. Todas essas pessoas que estão lá são treinadas para isso. Qualquer coisa fora disso que foi mencionado aqui, ou não está seguindo a lei, ou está inadequada, ou está errada de alguma forma, e deve ser revista, ou sanada, ou contornada. Tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários, que serão sempre bem-vindos. Obrigado, até a próxima.